Eu queria ter uma conversa com você aqui um tanto objetiva. E quero começar com essa conversa pedindo que você abra a sua Bíblia, tá bom? No livro de Josué, capítulo 6. Eu tenho estudado muito sobre Josué, sabe? E tem sido um tempo maravilhoso. Minha dica para você, estude sobre esse cara. Tem muito a falar ao seu coração, com certeza. Abre tua Bíblia aí. Deixa aberta em Josué 6 aí. Deixa eu conversar com você uma coisa antes aqui. Querido, é assim. Pronto. Vamos lá. Quais são os seus muros? Trazemos hoje uma temática sobre quebre os muros. E eu quero hoje ter essa conversa contigo, através da palavra, para fazer com que você possa refletir e pensar sobre a sua caminhada e a sua vida por inteiro até aqui. E poder pensar se há aí na sua caminhada muros. Como assim, pastor, muros? Muros podem ser resultados de uma vida não tratada. Nós temos 3 tipos de pessoas. Pessoas que têm... Você é resultado do seu passado, tá bom, queridão? Então funciona assim. Nós temos pessoas que têm um passado não tratado, e por isso na caminhada levantaram e tiveram muitos empecilhos. Você pode associar muros a dificuldades ou momentos de pressão também. Temos esse tipo de pessoa. Temos o outro tipo, que são pessoas que ignoram esse passado. Umas não estão tratadas, outras estão em processo de resolver muitas coisas na vida, muitos dilemas, desafios, muros, né? Outras, na verdade, estão ainda indiferentes a isso. Não percebem isso e vão levando a vida como dá para levar. São muros. Uma outra perspectiva interessante, muros que limitam a nossa caminhada com Deus. Limitam. Eles acabam dificultando, e geralmente essas barreiras afetam os relacionamentos. Funciona assim: o diabo entendeu e ele aprendeu rápido que a chave para poder quebrar sua paz é criar muros nos seus relacionamentos. Entre pai e mãe, mãe e filho, você e irmão, você e colegas, relacionamento entre pessoas. E ele pode minar isso e criar barreiras, muros, uma condição de separação. Então aí você vai trazer muitos problemas psicossomáticos, depressão, ansiedade, vai tomar um ansiolítico aí, vai ter que tomar muito suco de maracujá para ficar calmo. Quando aquela pessoa que você não gosta chega, chegou, já ferve tudo no peito aqui, né? Relacionamentos. É interessante que nós somos feitos e fomos criados para nos relacionar. Quem lembra daquele filme Náufrago? Com o Tom Hanks, Wilson, a bola, né? O cara sozinho numa ilha, a necessidade é tão grande de ter alguém que ele pega uma bola e ele... Você já viu esse filme, não viu? Passou esses dias, não foi? Tem uns 15 anos, né? E ele então faz ali uma imagem do rosto na bola. E vou até assistir, eu gosto de filmes antigos, cara, assim, de ver de novo, sabe? E a necessidade era tão grande de ter alguém no meio daquela ilha sozinho, que ele então vai lá e coloca uma imagem ali na bola e ele conversa com o Wilson o filme inteiro, né? O Wilson era um grande amigo, um bom ouvinte naquele filme, né? Ficava ali só ouvindo, né? Mas os relacionamentos são, de fato, algo mirado pelo diabo para poder atingir, criar muros e barreiras e condições de separação. Quando nos vemos presos e bloqueados por muros, vivemos momentos de pressão. Sabe, desafios? Pressão. Quando você está ali sendo pressionado para fazer alguma coisa, você tem que dar uma resposta, você tem que vencer aquele desafio e há uma crise. Se nós olharmos então os muros como desafios, né, a serem superados, eu posso dizer para você que a juventude é o lugar onde mais tem muro, então, irmão. Pensa no lugar de muro, doido. É muro demais. É desafio todo dia, é matando um leão por dia, né? Então são muitos os desafios que envolvem a juventude. E é interessante, por exemplo, a aprovação no vestibular. Pô, a pressão, cara, tem que passar. Minha mãe quer que eu seja um neurocirurgião, né, pós-doc, em transplante de cérebro. Você vai estudar até os 75 anos para fazer a primeira cirurgia, cara. Vai ser mais ou menos isso. Mas são desafios, a pressão que a sociedade dá para você, até você mesmo impõe sobre você mesmo, sobre ser aprovado, dá uma resposta para a família. Mãe, tá aí o dinheiro que você investiu, passei no vestibular. Pressão, cara, dá caspa, o cabelo cai, muita pressão, tá vendo?
cabelo cai, entendeu? Você fica sem dormir. Algumas pessoas emagrecem, eu só engordo. Tudo me engorda, cara. Se eu fico com pressão, eu engordo. Se eu fico sem pressão, eu engordo. Se eu faço dieta, eu engordo. Eu não sei o que é isso, mas comigo funciona assim, sabe? Pressão, entendeu? O desafio, por exemplo, de passar num concurso público, para você que está mais maduro, já formou e está aí nessa luta de conseguir uma estabilidade financeira, fazer sua empresa funcionar, são desafios, né? Você que está aí solteiro, se o Nanderson tivesse aqui, eu pedi para ele fazer notas românticas agora, né? Você que está solteiro, entendeu? E aquela pressão de, pô, eu tenho que namorar, eu preciso me casar, já tô velho, tenho 17 anos, o que eu vou fazer com a minha vida? Eu preciso casar, entendeu? Tá desse naipe o negócio hoje, é bem tenso, entendeu? Você vê que a pressão começa cedo mesmo, entendeu? Com 16 anos a mãe está perguntando, não vai fazer nada da tua vida? Não, menino, desenrola teu lado aí, meu filho, bora. Aí você fica naquela tensão, né, cara? Eu resolvi logo cedo, entendeu? Mas graças a Deus. Mas vai chegar a tua hora, irmão, amém? Eita Deus de poder. Essa é uma grande pressão, eu percebi aqui, né? Nós falamos sobre todas as outras, quando falamos do namoro, pressionou a tenda aqui, né? Beleza, é um desafio, cara. São muros criados, né? E quando nós tratamos de áreas relacionais, familiar, aí a coisa fica meio séria, né? Então eu posso falar de muros, por exemplo, em relação entre pai e filho, né? Entre a relação materna ou entre os irmãos, a sua casa, familiares, parentes, amigos que porventura podem ter te decepcionado na caminhada. E isso tudo você vai somando na vida, cara. E a gente vai carregando essas coisas, vai carregando, e chega uma hora que você vive num momento de muita pressão por conta disso aí, né? E interessante que a sexualidade também é uma outra coisa muito afetada na vida do jovem e traz uma pressão muito grande, né? A ideia de se manter puro sexualmente ou se guardar para sua esposa, cara, é um bombardeio, né? Você foi feito para fazer sexo, fala amém? Não fala com fé, irmão, amém? Glórias a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens de boa fé, entendeu? É muito bom. Então, guardar isso por um momento certo, para viver de fato o homem, um sacerdócio dentro da família, a mulher sendo uma mulher sábia, é pressão, irmão. Manter esse negócio aí é pressão topada. Então, são muros que são criados. E se eu for falar de pressão e de muro, eu vou trazer à memória para você a experiência que o povo de Israel viveu quando se deparou com muros, com os muros de Jericó. E é interessante, deixa eu contextualizar para você, isso é o seguinte, a história do povo, são 400 anos de escravidão até aquele momento. No livro de Josué capítulo 6, ele vai narrar para você, é muito legal, eu gosto de ler capítulos que narram coisas que aconteceram, porque a minha imaginação é muito fértil, sabe? Aí eu fico imaginando as coisas, sabe? Aí eu fico viajando na leitura, muito legal. E nesse capítulo, ele vai falar sobre isso. Então está ali um povo diante de um muro, da primeira batalha a ser enfrentada pelo povo, depois do comissionamento de Josué, depois da morte de Moisés. Então está ali a hora da verdade. A gente só caminhou até agora, caminhou, e agora nós temos que batalhar. 400 anos de escravidão, pressão na cabeça do povo, né? Ali um povo que não tinha armas, tecnologia nenhuma, não tinha misto teleguiado, não tinha absolutamente nada, sandálias que não acabaram porque Deus falou que não ia acabar, só por isso não tinha acabado. Até isso, né? Então eles não tinham ferramenta nenhuma para combate, eles não tinham preparo suficiente, entendeu? O povo... e o povo de Jericó tinham gigantes, muralhas, armas, né? Preparo. Eles já dominavam algumas coisas em cobre, então isso fazia com que aquele exército tivesse um nível muito superior a outros exércitos. O poder de destruição era muito grande. Enquanto ia brigar com as mãos, ele tinha uma espada, então era algo que não dava para competir com eles. Então, essa era a situação do povo de Israel diante dos muros. Uma situação de completa pressão. E no início do capítulo, ele vai falar que Jericó estava fechado e eles estavam na iminência de entrar. Então, o texto já traz uma condição de tensão, assim, diante dos muros. O povo estava diante do muro. E pressão de todo lado. Né? Uma pergunta para você, já diante dessa realidade, né? Você está vivendo pressão em alguma área da sua vida? Tem alguma coisa na tua caminhada até agora que tem te trazido pressão, preocupação, que seria para você um muro, alguma coisa que você precisava quebrar, transpor, vencer,
é o teu sonho, é aquilo que você espera, tua expectativa está nisso. Você tem alguma coisa assim na sua caminhada hoje? Qual é o muro que tem impedido que você avance na sua vida? É uma pergunta bem profunda isso, né? Daria para você pensar nela aí uma semana inteira, né? Então, quais são esses muros? Seria família, depressão? Seria uma vida afetiva bagunçada, desorganizada? Você já namorou 15 meninas e nenhuma delas era a prometida, né? Você está igual uma metralhadora de Jeová, tá tirando para todo lado. Está complicada a vida afetiva, né? Ou você está solteiro há muito tempo, está esperando no Senhor, mas mesmo assim traz uma ansiedade. Seria esse o muro? Seria essa a pressão de hoje, né? Você se compara muito com outras pessoas, e quando a gente vive hoje um mundo de tecnologia, onde você abre o telefone, você está se comparando com outra pessoa, né? Você pega aqui o telefone, olha, o cara está, segunda-feira numa praia, você pensa, que vida é essa, meu irmão? Eu estou aqui trabalhando sem dinheiro, o cara está lá em Ilhas Bora Bora, qualquer lugar distante. Saiu de Palmas, está melhor que eu na segunda-feira, tá padrão. Foi em Lajeado, está melhor que eu já. Entendeu? O cara está com folga, entendeu? E você fica se comparando e chega ao ponto de falar assim, a vida dele é melhor que a minha, mas esquece que ele também tem problemas. Então você se compara demais, e isso traz para você uma pressão, uma coisa que precisa ser vencida na sua vida. A comparação já engloba tudo, né? Então, ou talvez você esteja vivendo hoje momentos difíceis, alguma dificuldade na tua casa, na tua vida pessoal mesmo, que eu nem citei aqui, seja algo totalmente diferente, né? Desejo de estar sozinho. Hoje a gente tem uma condição de pressão tão grande na juventude, nos jovens, que a gente vive hoje. É tão comum falar de automutilação, falar de tentativa de suicídio. E essas coisas, elas são o ápice de um momento de extrema pressão. Muros que não conseguiram ser vencidos por aquela pessoa, então vem a desistência da vida. Mas atenção, a pressão que o muro faz contra você é a mesma que você faz contra ele. Então quem tem que cair é o muro, não é você. A primeira dica é essa. Esse teu desafio, ele tem que ser vencido. Não é você que será vencido por ele. Ele será vencido e derrotado, amém? Vai ser superado. Esse é o entendimento da palavra de hoje. E se você estiver na pressão, saiba que é algo muito normal. Viver sob pressão é normal. Nós sempre viveremos sob pressão e somos construídos baseado nisso, em muros e desafios. E se você não está vivendo momento nenhum de pressão, se prepare, porque ela vai vir. Vai chegar um momento que você vai ser pressionado, que vai ter muros para ser superados na sua caminhada com Deus. Esse dia chegará. Então viver pressão não é algo legal, ou viver diante de muros e desafios, não é uma coisa muito legal, mas tem um negocinho bom aí, tem uma coisinha boa aí. Sabe o que tem de bom aí? Tiago 1, 2 e 4, vou ler para ti, ele fala o seguinte, ele fala que meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, muros, desafios. Ué, mas considerar algo bom, né, de grande alegria passar por desafios, como assim, cara, né? Que parada é essa? No versículo 13 ele fala, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Fala perseverança. Perseverança, fala com fé. Essa palavra, meu irmão, faz uma diferença muito grande. E essa perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém? Então a perseverança em um desafio vai dar para você a vitória. Por isso esteja alegre em passar por provações. É o que Tiago está dizendo, literalmente. A pressão, ela melhora muita coisa. Ela melhora tudo. Você pode pensar, por exemplo, até a comida que você come, utiliza-se de pressão para uma carne que é a canela do boi, que é dura. Depois de pressionada 40 minutos dentro de uma panela e oferecida com mandioca, um pouco de arroz e feijão tropeiro, chamado chambari por aqui, entendeu? É algo divino. Então a pressão melhora. E junto com esse prato você pode também tomar aquela outra coisa que é sob pressão, um líquido negro, rodeado de uma fita vermelha, com uma tampinha vermelha que você... pressão. Você já sabe o que eu estou falando, né? Aquele negócio proibido, né? É isso mesmo. Pressão, a pressão melhora tudo. Então eu quero trazer para você alguns passos, para você poder entender comigo como passar por esse momento de pressão
entendeu? De desafios de quebrar muros, de vencer nesses desafios e se tornar uma pessoa melhor nisso. Então acompanha comigo a leitura em Josué 6, a partir do 1º. Ele fala o seguinte: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entregarei nas suas mãos Jericó, seus reis e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem a trombeta. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Versículo 20 disse: quando soaram as trombetas, o povo gritou, ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. E o muro caiu. Cada um atacou de onde estava e tomaram a cidade. Amém? É interessante que a vitória do povo de Deus contra aquela cidade que você acabou de ler, que eu acabei de ler para você, o segredo dessa vitória não está no capítulo 6, está no capítulo 5. Então quero que você entenda que resistir à pressão, quebrar muros, viver desafios, se tornar melhor com isso, é uma questão de posicionamento. Lá no capítulo 5, versículo 2 e 3, ele fala assim: naquela ocasião o Senhor disse a Josué: faça facas de pedras e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedras e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Além de enfrentar os muros, o povo ainda teve que passar por uma condição, o desconforto da circuncisão. Homens de 40 anos para baixo, todos entraram na faca. O que é a circuncisão? A circuncisão você vai entrar no Google e vai pesquisar. O que é? Você não vai pegar nada. E não vai cortar, você vai ler lá no Google, tá? Tarefa de casa, digita lá o que é circuncisão, dá um enter e se vira com o Google, beleza? Tá bom? Mas a circuncisão, ela era um ato, uma simbologia de purificação, beleza? Interessante dizer que eles pediram para que os homens que tivessem de 40 anos para baixo fizessem circuncisão, porque durante o tempo de deserto, todos aqueles que saíram receberam sobre si uma maldição e todos morreram. Então o povo circuncidado estava morto. Ali estavam os filhos deles, que não passaram por esse processo. Então esse povo não tinha marca, não tinham ainda passado por um momento de purificação e um posicionamento de santificação diante de Deus. Então isso aconteceu com esse povo, né? Olha só, pontos decisivos da sua vida mostram qual lado você está. É interessante que na hora da tua crise, querido, na hora do teu desafio, diante do teu muro, é o teu posicionamento que faz toda a diferença. Você leu comigo sobre perseverança. A perseverança é um posicionamento, a fé é um posicionamento, a santificação é um posicionamento. E esse povo passou por isso. Foi preciso primeiro viver a purificação. Talvez você ficou na sobrevivência durante muito tempo na tua vida, vivendo, empurrando, levando as coisas de qualquer jeito e tal, relacionamento, vida estudantil, relacionamento com teus pais, mas chega uma hora em que você tem que se posicionar, que não dá mais. Ou você se posiciona, ou tudo desmorona sobre a sua cabeça. E é nessa hora que você então tem que viver essa experiência. E o povo viveu isso. O povo se posicionou, né? E é interessante isso, porque olha só, você teve que ser forte talvez, né? Durante muito tempo na tua caminhada, e a gente consegue fingir muito bem. Você até finge que se posicionou, mas está morrendo de medo. Falta fé no teu coração, falta certeza de quem é o teu Deus. Então você é instável nas suas emoções, você é instável nas suas decisões, demonstra insegurança, falta de sabedoria, e aí acaba fazendo de uma forma errada, aquilo dá errado, vem então a autoestima descendo, e daqui a pouco você está lá todo se reprovando em relação a alguma coisa. Mas o interessante é que o povo faz uma aliança. A aliança era uma condição de confiar completamente em Deus, e aquele povo estava se preparando para uma batalha. Capítulo 5 fala sobre o preparo da vitória do capítulo 6. Os muros só caíram porque houve um posicionamento na vida daquele povo.
Então existe uma pressão do mundo que quer ver você caindo. Existem pessoas que estão na expectativa de ver a tua derrota. Pessoas que querem que você fale como homem, fale como mulher, fale como jovem, que você caia no seu namoro, que seu casamento não dê certo. E o nome dessa pessoa chama-se diabo, o inimigo das nossas almas. E a expectativa dele é muito grande. E ele trabalha para que isso aconteça, para que você seja um jovem fracassado, para que nada dê certo, que os seus relacionamentos não deem fruto e a tua vida seja uma coisa parada no mesmo lugar. E há uma verdadeira plateia dele para isso. Então a circuncisão, ela era um sinal de aliança com Deus, com o povo, um sinal de separação. Ela dizia: vocês não vivem mais de qualquer jeito, pois são meus, são separados para mim. Isso que significava aquele ato de circuncisão. Se for trazer para os dias de hoje, querido, contextualizar isso, eu vou dizer para você que o posicionamento está ligado simplesmente à expectativa de fé no seu coração. Onde está depositado a tua fé? Quem é o teu Deus? A quem você deposita a tua expectativa? O teu desafio, você precisa se apoiar em alguém. Em quem você se apoia? Essa semana eu estava conversando com um amigo de trabalho e ele contou a experiência de conversão dele, foi fantástico. Uma conversa casual, ele me deu uma carona e ele falou: cara, vivo uma experiência com Deus muito boa. E ele foi falar da vida dele, e ele contando assim, com tanto entusiasmo: cara, mas antes era tão difícil tomar decisões, hoje Deus está comigo. E foi falando com tanta segurança, segurança de quem é o Deus dele, segurança de que momento da vida ele está vivendo, de que os desafios que ele tem, Deus está com ele. Isso faz muita diferença. Essa fé é a certeza de que há um Deus que se serve. E antes do muro, o povo parou em Gilgal para quê? Para se posicionar no seu compromisso com Deus. Agora entenda uma coisa: tudo porque a obediência se trata de uma proteção. E enquanto estivermos separados dela, pelo muro da desobediência, estamos totalmente desprotegidos e um passo a viver alguma tragédia na sua vida. Alguma coisa vai dar errado, irmão. E é uma coisa tão desafiadora, porque eu entendo que Deus ele fala em cada coração, e tu está pensando no teu desafio, e quando eu falo que a desobediência vai te levar ao fracasso, eu não sei qual seria o teu fracasso, mas com certeza, esse fracasso da desobediência, ele está ligado a uma separação de Deus, a um momento de angústia, onde a Bíblia fala que em Deus nós temos uma paz que excede todo entendimento, é nele que está a nossa força, que está a nossa expectativa. Então eu quero que você entenda: pastor, como que eu vou me posicionar? Então me dá uma dica de como fazer isso. Você pode fazer votos com Deus, você pode entregar sua vida para Ele, para que Ele seja o seu Deus. Você pode jejuar em prol de se purificar diante de Deus, santificar sua vida, buscar na palavra direção, buscar conselheiros, buscar um discipulador, alguém que te ajude, que te ouça. Na minha vida, essa pessoa fez muita diferença, fez diferença até no meu chamado. No dia do meu concílio, eu fui testemunhar sobre a minha conversão e chamado, e é alguma coisa que está ligada. E quando eu fui falar sobre isso, eu falei sobre um momento de pressão que eu vi quando eu ia desistir de tudo. E nessa hora que eu vi aquele muro tão grande, que eu vi uma faculdade para ser concluída, o início de uma igreja com uma visão nova, e eu tinha tudo para dizer assim: eu não tenho tempo para isso, eu não tenho um chamado para isso. E nessa hora foi preciso um homem de Deus se aproximar de mim, e eu poder buscar na palavra, e junto com ele descobrir, ele fala assim: olha, Deus colocou no teu coração uma chama, isso é notório, isso dá para perceber, e me falar coisas que eu não percebia, que eu não via em mim mesmo. E essa pessoa acreditou em mim mais do que eu mesmo acreditava em mim mesmo. Isso fez toda a diferença. Então cuidado com quem você tem pedido conselho, cuidado com quem você tem contado da sua vida íntima, cuidado para quem você tem apoiado o seu posicionamento. Se posicione em Deus e se apoie nesse Deus, e Ele vai se manifestar sobre a sua vida, amém? Um outro ponto importante para que você possa vencer e derrubar, quebrar muros, é entender que tudo é um processo. Tudo é um processo. Josué 5,8 fala que no versículo 8 ele diz que depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Quando você estiver diante de uma pressão, diante dos muros, vivendo desafios, não pule processo, não pule etapas. Nós somos o país que leva uma marca de dar um jeitinho.
E é por dar um jeitinho que você está capinando na sua vida até hoje. Você tem tentado dar jeito na sua sexualidade, tentado dar jeito no seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, tentado dar jeito na sua vida financeira. Ixi, aí que está ruim mesmo, né? Aí não dá nada, não compra nem uma sandália, não sobra. Você quer dar jeito em tudo, cara. Você quer dar jeito nos seus próprios erros, você tem errado e tem escondido isso e tem tentado consertar isso com outros passos, e um abismo chama outro abismo. E nós muitas vezes não queremos viver o processo. E o processo é doloroso. O processo é doloroso, porque o processo revela muitas vezes quem você é. O processo revela muitas vezes um caráter ou um comportamento que traz vergonha. É muito ruim falar da gente, irmão. Ainda mais de erro. Eita, trem ruim. É muito complicado sentar e falar assim, ó, eu errei. Você nem sai, cara. Então, sim, é um exercício, de fato, para pessoas que entenderam que é preciso viver esse processo, muitas vezes indesejado, para que haja crescimento, amadurecimento, formação de caráter, criar uma expectativa nova no seu coração, fazer você crescer. Sabe por quê? Porque quando vier outro muro, e os muros são construídos, eles não nascem prontos. Então, muitas vezes você foi construindo tijolinho por tijolinho. Quando você errou muitas vezes, ou você ignorou alguma verdade, isso fosse construído na tua vida, passo a passo, e aí quando você percebeu, havia um muro tão grande na sua frente. E depois de passar um processo, depois de ver um processo de construção ou de reconstrução de alguma área na tua vida que houve queda, que houve falha, você amadurece. E quando aquela oportunidade de entrar de novo nesse ciclo de queda aparece, você fala assim, negativo, irmão, eu já sei onde isso vai dar. Eu sei em que buraco isso aí vai dar. Eu não vou construir muros de novo contra mim mesmo. Então sabe o que acontece? Os muros nem se levantam. Você passa por eles e vai embora. Você nem vive mais a pressão, porque aquilo não consegue mais entrar na tua mente. Então se é alguma coisa que você tem vivido, você tem tentado evitar. Tem tentado evitar o tratamento de Deus, tem evitado falar disso com pessoas, tem evitado pedir ajuda, cara. Isso é uma coisa que pode te matar. Isso pode te tirar completamente dos caminhos de Deus. E é interessante que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele vai roubar o teu sonho, matar a tua expectativa e destruir tudo na sua vida. Então é interessante que você entenda que Deus ele vem para dar vida e vida em abundância, mas muitas vezes para dar esse passo aqui é preciso passar por um processo. As decisões mais sérias que você vai tomar com Deus, muitas vezes elas envolvem não somente algo pontual, mas uma mudança de hábito, cara, uma mudança de cultura na tua vida, um entendimento novo sobre a forma de viver até mesmo, um entendimento novo sobre a tua sexualidade, um entendimento novo sobre a relação tua com teu pai, com a tua mãe, um entendimento novo sobre como você vai lidar com o seu tempo, com a sua vida, com o seu corpo, até com as suas próprias expectativas. Isso tudo leva um tempo para ser feito. Então não é uma varinha que plim, um toque está pronto. Não, é um processo. Isso deve ser vivido dia após dia, porque é isso que vai construir você e fazer de você um homem e uma mulher melhor. E por isso às vezes você precisa esperar algumas coisas acontecerem. Talvez por isso você está solteiro até hoje, irmão. Você está orando por uma mulher de Deus, um homem de Deus, mas você não é um homem de Deus, não é uma mulher de Deus. E Ele não vai dar um que é dele para um que não é. Então está complicado, o seu nível de exigência está lá em cima, mas você está oferecendo condições básicas. E não vai vir, mano. Então talvez seja um tempo de reconstrução do teu caráter, para que haja esse momento. Espera. Você tem sido desafiado para liderar, e você está ali, não, eu não estou pronto ainda, porque eu tenho que trabalhar algumas coisas da minha vida. Vive esse tempo de construção. Vive o tempo de construção. Talvez para você ter mais autoridade, dinheiro, uma condição melhor, e as coisas não acontecem. Esse muito não vem, é porque tem um processo que está sendo vivido por você e precisa ser vivido passo a passo. Isso é extremamente importante que você entenda. Então uma coisa interessante, não confunda Deus com o tempo. Quem cura é Deus e não o tempo. Não é o tempo, eu vou esperar passar 5 anos, vai ficar tudo legal. Não vai, irmão. Se você não procurar aquela pessoa liberar perdão, não vai ficar legal. Se você não mudar um comportamento na sua vida, pode passar 15 anos, não vai ficar legal. Ele vai estar lá. Se é alguma coisa de caráter que tem que ser tratada e você tem escondido, pode passar 50 anos, não vai estar legal.
porque quem cura é Deus e não o tempo. E para que haja cura nesse processo, isso precisa ser apresentado a esse Deus. Josué 5,9 fala que então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. Experiência com Deus. Foi um momento de um processo de experiência com Deus, para que aquele povo entendesse que naquele outro ponto, diante dos muros, não seriam as armas, não seriam a força, mas Deus entregaria a vitória a eles. E você tem buscado isso, você tem buscado ser uma pessoa melhor, tem tentado acertar. Eu sei que você tem tentado, você se esforça, mas não está dando certo. Então você precisa pegar a sua expectativa e colocar em um Deus que está contigo nesse processo, e viver esse tempo de processo, porque é isso que vai te reconstruir um novo homem. Então viva a espera com Deus, assim Ele remove as marcas que precisam ser tiradas da sua vida. E como é difícil esperar, né, mano? É muito difícil esperar, não é fácil, ainda mais no mundo tão pilhado, de tanta ansiedade. Falar para você esperar é quase implodir, você explode aqui dentro de tanta ansiedade, né? E aí é onde você precisa depositar a sua fé em Deus, é onde você precisa pegar toda a tua expectativa e colocar nele. Um cara me perguntou assim: pastor, eu tenho que esperar para namorar porque eu não estou pronto. Por quê, filho? Não, pastor, porque eu não consigo namorar sem sexo. Eu falei: meu irmão, então fica solteiro, meu querido, espera a hora certa. Mas o que eu vou fazer com o meu desejo? Eu falei: pega o teu desejo e entrega para Deus. Entrega para Deus o seu desejo, pega a tua expectativa e entrega para Ele, deixa Ele tratar você nisso. Então eu não sei qual é o teu ponto de pressão, eu não sei qual é o ponto que tem se levantado como muro na tua vida. Então pega a tua expectativa e não fica com ela, mas coloca ela em Deus, deposita nele essa expectativa, e Ele vai te colocar num lugar de segurança, e Ele vai te reconstruir nesse processo. E a gente é muito pilhado, eu falo sobre relacionamento, sabe por quê? Porque isso toma a mente do jovem, cara. Porque eu já fui solteiro, mano. Chegou um tempo que eu andava nessa tenda pelo teto aqui, ó. Tava fácil não, cara. Então foi preciso parar, esvaziar a mente, entender onde eu estava, o que eu tinha vivido até ali com Deus, e o que eu queria alcançar, e colocar essa expectativa nesse Deus. Isso faz toda a diferença, e foi isso que o povo viveu. Então isso foi o que conduziu o povo a uma experiência de vitória. O processo de Deus é para revelar quem de fato você é, remover as máscaras de um passado destrutivo, talvez. Lembra que eu comecei falando que nós somos frutos de uma história não tratada muitas vezes? O que na tua história não está tratado? Trate. Não viva escondendo as coisas. Não viva como quem não tem o que resolver lá atrás. Essas coisas podem estar se levantando como um muro na tua frente hoje, e te limitando a dar passos de fé com Deus. E aí coloca você numa condição de limitação. Então, o processo que eu estou te falando, ele vai te colocar no lugar de confronto mesmo. Entenda, o processo de Deus produz as marcas dele em você. Ele produz a marca de Deus em você. Então olha só, eu não sei qual a sua história, mas certamente Deus sabe qual é a sua história. Eu não sei se você viveu na sua caminhada um processo de divórcio com seus pais, por exemplo, uma separação dentro de casa, ou se você vê uma frustração no seu namoro, ou se você tem sofrido bullying, ou pressão, ou se as pessoas têm lançado palavras de maldição sobre a sua vida. Eu não sei qual tem sido o processo, talvez de rejeição, talvez uma crítica destrutiva, ou um processo longo de desafio que você está vivendo. Eu não sei qual é ele, mas deixa eu te falar uma coisa: Deus conhece o teu processo, Ele conhece o teu processo, e Ele está pronto, como um pai, para viver com você isso, e imprimir em você características novas, de um novo homem, de uma nova mulher, para que a tua expectativa seja renovada no Senhor. E isso é o processo. Entenda, seu inimigo não são pessoas, sim o diabo. Contra esses muros, use as ferramentas certas, 2 Coríntios 10, 3 e 5, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões deste mundo,
padrões humanos, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos argumentos e toda pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então eu preciso usar armas espirituais contra o que é espiritual. Então, se tem relacionamentos quebrados, o seu inimigo não é aquela pessoa, o seu inimigo é o diabo, que está criando uma separação entre você e ela, que está minando a sua vida entre você e ela. Se aquilo que você viveu com aquele cara, com aquela menina não deu certo, o seu inimigo não é ele, não é ela, o seu inimigo é o diabo. E talvez você não está pronto para isso, você precisa reconstruir alguma coisa, está querendo pular um processo, está querendo resolver, e você não entendeu isso aqui, e está lutando contra pessoas, e não contra a pessoa certa. Estejam alertas e vigiem. 1 Pedro 5,8 fala sobre isso. O diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao redor. É preciso entender que existe um universo espiritual envolvido em tudo isso. E é aí que eu falo sobre de quem é o teu coração. De quem é o teu coração. Isso faz toda a diferença. Depositar a tua expectativa no Senhor nesse tempo de processo faz toda a diferença. E uma terceira coisa e última, ele fala que para a gente poder viver de fato todo esse tempo de desafios diante de muros e nos tornarmos uma pessoa melhor e vencermos eles, é preciso entender que há poder de Deus sobre a sua vida, amém? Olha só, no versículo 13 do capítulo 5 de Josué, ele fala: enquanto Josué, já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. No versículo 15 ele fala que o comandante do exército do Senhor respondeu: tirem as sandálias dos pés, pois o lugar em que vocês estão é santo. E Josué tirou. Nessa hora, o povo reconhece que havia algo sobrenatural sobre eles. E toda vez que a Bíblia fala sobre tirar sandálias, ela fala sobre uma forte presença de Deus naquele lugar. E havia isso. Então o povo entendeu que havia o poder de Deus sobre ele. Então a escolha que você vai fazer a partir de agora diante dos muros, ela precisa envolver um posicionamento na tua vida. Um posicionamento sobre quem é o teu Deus. E quando eu falo de posicionamento, entenda um tempo de santificação na tua vida, para que você possa vencer. É preciso entender que há um processo a se passar. Não pule processos. Se há algo a ser reconstruído para que esse desafio seja vencido, reconstrua em Deus e você vencerá. Uma outra coisa interessante é que esse processo vai trazer para você intimidade e você viverá a manifestação do poder de Deus. E aí vem a vitória, e aí então tudo é derrubado. Então a pressão, ela só produz poder quando as escolhas são certas. Ei, quantas escolhas erradas você fez quando foi pressionado? E você baseou na sua expectativa e pá, mais uma errada, mais uma quina, mais um erro, mais aquilo que não deu certo, mais uma marca para ser levada na vida. Então nessa hora de pressão, entenda quem de fato é o seu Deus, para que haja uma intimidade com Ele. Não deixe a pressão sair e colocar você numa condição muitas vezes de desespero. Como a gente encontra as pessoas desesperadas. Há um mês atrás eu conversei com uma pessoa e você percebia um choro constante, chorando. Perguntei o que foi, o que aconteceu, quer conversar? Não quero. Tudo bem, eu entendo. Aí eu olhei e pensei: você mora com quem? Eu moro com a minha mãe e com o meu padrasto. Eu falei assim: tem alguma coisa ligada com o relacionamento na sua casa? Aconteceu alguma coisa com o seu padrasto, com a sua mãe? Aí pronto, irmão, aí desabou em choro. Não consegue falar. É muita pressão sobre a pessoa. Não consegue pedir ajuda. E nessa hora, muitas vezes vem um isolamento e uma condição de morte da alma, morte das emoções. E aí isso é muito ruim, querido. Então entenda que viver o poder de Deus sobre a sua vida nesse momento, onde há pressão, precisa passar por um posicionamento, precisa passar por um processo e precisa passar por um passo de intimidade com esse Deus, amém? Um passo de intimidade com esse Deus. E aí você verá o poder de Deus sobre a sua vida, e isso tudo cairá. Todos os processos de Deus te levam para uma grande reconstrução, para uma grande recompensa com esse Deus. Amém? Amém?